Do Senhor, nós estamos com o tema nessa vigília, o preço da unção. Oi, irmãos, que maravilha. Eu fiquei ali preocupado. Falei, meu Deus, será que o servo do Senhor vai ler, meu Pai, a palavra que eu vou ler? Jesus. Aí ele leu ali, eu falei, ih, Jesus, menor que eu tirei essa parte. Falei, o Senhor já tinha preparado. Não, minha filha, tira aqui do resuminho, porque meu servo vai trazer uma porção, então não lê não. Eu falei, oh, glória a Deus. Irmãos, é maravilhoso nós meditarmos na palavra de Deus. E nessa vigília nós estamos com o tema o preço da unção. E nós vamos, apesar que nós vamos começar, num texto que é o livro de Levítico, nós vamos estar falando em outras partes mais. Amém? Então eu vou falando, aqui, louvado seja Deus, e você aí vai abrindo a palavra, no lugar. Você, aí a irmã está lendo ali, aí você abre, aí você acompanha junto comigo, louvado seja Deus. Mas nós vamos começar com Levítico, no capítulo 8, louvado seja Deus, e o versículo 10, onde vai falar a consagração de Arão e os seus filhos. 8, louvado seja Deus, versículo 10, aleluia Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero começar, eu vou saltar um pouco, mas vamos começar o versículo 1, amém? Depois nós saltamos para o 10, diz assim, falou mais, todos encontraram, amém? Me desculpem, amém? Já todos estão aí, já encontraram? Amém, então vamos ler essa porção que diz assim, no versículo 1, e falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, toma Arão e a seus filhos com ele, aleluia, as vestes, o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado. Aí ele vai dizer aqui, um pouco mais, e eu quero que você leia comigo no versículo 5, pule aí para o versículo 5, diz, então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e vestiu-lhe a túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele um manto, também pôs sobre ele a estola, e cingiu-o com o cinto de obra de esmeralda da estola, e o apertou com ele. Eu quero que você pule para o versículo 10. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo que havia nele, e o santificou. Você pode dizer amém? Amém, amém, Jesus, glória a Deus. E eu quero ler o último versículo, que é assim, terminando, que é o versículo 36. Versículo 36 diz assim, e Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Diga amém. Levante assim a palavra de Deus e diga, Senhor, eu te peço, fala comigo através da tua palavra. O Senhor me trouxe para me abençoar, então me entrega a bênção de eu ouvir, de eu entender e praticar a tua palavra. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, obrigado Senhor. Então se você está agradecido, pode se assentar, desocupa as mãos e dá-se uma chuva de palma, misturado com glória, misturado com aleluia, misturado com adoração a Deus. Não, mas mais adoração ao Pai, mais adoração ao Filho e mais adoração ao Espírito Santo de Deus. Não, eu vou pedir mais palma, porque eu penso que foi para mim, eu agradeço. Mas se é para Jesus é mais, é mais. Oh, glória, 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 louvado seja Cristo. Glória a Deus, amém. Amém, eu não vou pedir para o povo aplaudir, mas nós já levamos desde as 2, aí aplaudindo o Senhor, glorificando, não é mesmo? E alguns irmãos às vezes dizem, as minhas mãos já estão vermelhas de tanto aplaudir, mas é para a glória do Senhor, não é? Aleluia, Jesus. Irmãos, louvado seja Deus. Eu quero começar nesta vigília, aleluia, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para mim estar meditando com a igreja, com o povo que Deus já tinha preparado você para vir nessa noite. Amém? Mesmo antes de você saber, o Senhor já sabia por você. Mesmo você talvez falou para alguém, olha, eu estou
alguém perguntou para você, você vai na vigília? Talvez você falou, olha, eu estou pensando, deixa eu ver se dá certo. Você falou isso, mas Deus já tinha planejado. Não, você vai sim. Você vai por quê? Porque eu vou preparar para você ir. E eu quero falar com a igreja que, aleluia, existem, não é mesmo, na Bíblia, tipos de unção. Como, por exemplo, existe na palavra de Deus a unção comum. A Bíblia fala que as pessoas, né, o povo de Deus, ele tinha o costume de se ungir. Épocas especiais, festa, né, coisas religiosas, não é mesmo? Eles tinham o costume, pois, de usar essa essência, de usar óleos aromáticos. Essa era a unção comum, que era normal o povo usar. E a outra era a unção médica, medicinal, que é o que nós conhecemos na palavra de Deus, que está no livro de Tiago, onde a palavra de Deus diz assim, olha, aquele que estiver enfermo, chama o presbítero da igreja, né, para ungir ele com azeite, e ungindo, impondo as mãos, não é mesmo, o enfermo curará. Se tiver cometido pecado, será perdoado. E eu já quero abrir um parêntese aqui nessa oportunidade tão propícia, nessa madrugada. Eu quero falar para você o quanto é importante a unção do presbítero. Tem muitas pessoas que ligam para missionários no Brasil, não é errado. Tem muitas pessoas que buscam uma pessoa, que busca outra. Mas eu quero dizer para você, é bíblico. Quando você vier na casa de Deus, se você se encontrar doente, se você estiver enfermo, você não precisa ligar lá no Brasil, você não precisa ligar lá na África, você não precisa ligar para o irmão ou para o irmão, para o missionário ou missionária. Não, porque a Bíblia diz, chama o presbítero, passa aqui na frente, fala, eu estou doente, o Senhor pode me ungir com azeite, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor vier me ungir, aleluia, Jesus, impõe as mãos sobre mim, eu vou ser curado. Se eu tiver pecado, se eu tiver cometido um erro, me serão perdoados. Então o Senhor pode me ungir. É um princípio bíblico que eu e você temos que aprender na nossa jornada, que é muito importante. Se está escrito na Bíblia, porque é 100% efetivo, tem 100% de condição de dar certo na tua vida. Não é que você vai dizer, olha, eu vou lá, quem sabe o pastor vai me ungir, eu vou ser curado. Não, você pode ter certeza, porque você já vai indo e vai declarando, está escrito na tua palavra, e o Senhor diz que a tua palavra não mente, como foi lida hoje, e a palavra do Senhor não é mentira, a unção não é mentira, louvado seja Deus. E essa era a outra unção médica que as pessoas usavam, não é? Os antigos, e está escrito na palavra, Deus deixou. Mas nesta vigília nós vamos falar sobre a unção sagrada, não é? Que era aquela unção, louvado seja Deus, que nós lemos aqui. Que o Senhor, ele fala assim, olha, Moisés, eu quero que você pegue Arão, e eu quero que você pegue os seus filhos, porque eu quero, aleluia, ungí-los, para que eles me sejam, não é mesmo, sacerdote, para que eles sejam separados, para que eles ministrem na minha presença, e ministrando na minha presença, eles façam expiação primeiramente por eles, porque eles também cometem pecados, e depois façam expiação pelo povo, porque através da vida deles, eu vou aceitar a unção, eu vou aceitar o holocausto, eu vou aceitar a oferta, eu vou aceitar a oração, eu vou aceitar aquilo que eles me oferecerem. E o Senhor vai e diz, Moisés, prepara, aleluia, unge o tabernáculo, unge os utensílios, chama Arão, aleluia, chama os seus filhos e me consagra eles para sacerdote. E a palavra de Deus diz que quando Moisés prepara ali, chama o povo, não é? Para que o povo visse, para que o povo contemplasse aquilo que Deus estava fazendo, aleluia. A primeira coisa que Deus vai falar, aleluia, é para que lave, não é? É para que dê um banho em Arão e nos seus filhos. A palavra de Deus diz assim, que eles chegam, não é mesmo, ali, e os seus filhos são lavados com água. Eu quero dizer para você que, olha o quanto é importante, eles ali estavam se lavando, mas nós podemos entender pela palavra de Deus, como está escrito, que a palavra de Deus nos lava. Então a primeira
precisa conhecer a Deus e não tem como conhecer a Deus se você não vai para a palavra dele. Você pode ouvir falar de Deus pelo teu vizinho, pelo teu amigo, pela tua mãe ou pelo teu pai, mas se você não abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus, você nunca vai saber o que tem lá escrito para você. Você nunca vai entender as promessas que Deus tem na tua vida. Então Deus diz que a palavra dele é como água que nos lava. Então essa água, a palavra, vai lavando você, vai purificando você e preparando você para você receber a unção na tua vida. Preparando você para você. Pode aplaudir, não pode dar palma para Jesus, porque ele merece. Então nós vemos que, louvado seja Deus, essa unção, ela tinha como propósito de dedicar a Deus um objeto ou uma pessoa. E neste caso, louvado seja Deus, ali Arão e os seus filhos estavam, aleluia, sendo oferecidos a Deus para poder, aleluia, ser diferente no meio daquele povo. Eu quero dizer para você que Deus chamou você aqui nessa noite para dizer: eu te chamei para você ser diferente na tua casa, eu te chamei para você ser diferente nesse país que você mora, eu te chamei para você ser diferente na sociedade que você vive hoje, na realidade que você vive hoje. Eu chamei você para você fazer a diferença. É por isso que eu ungi a tua vida, é por isso que eu lavei você com a minha palavra, é por isso que eu santifiquei e preparei você para você ser uma bênção na minha presença. A palavra de Deus vai dizer: louvado seja Cristo Jesus, que agora Arão, ele faz, não é aquilo que Moisés lhe ensina, porque o que Moisés está lhe ensinando não veio da cabeça de Moisés, veio da boca de Deus. E aleluia, eles fazem todo esse processo de santificação, purificação, não é mesmo? Para que eles pudessem ser ali consagrados a Deus. E no último versículo que nós lemos, a palavra de Deus diz que Arão e os seus filhos, eles obedecem àquela palavra. Eles ouvem o que Moisés diz e atentam tudo que Moisés fala, porque eles sabiam que vinha da parte de Deus. É importante, irmãos, nós sabermos, louvado seja Deus, aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos saber, irmãos, que Deus, aleluia, tendo, louvado seja Deus, um chamado diferente nas nossas vidas, um chamado para nós fazermos a diferença, nós temos que obedecer. E agora é que vem, aleluia, o tema da pregação dessa noite. Eu já falei da unção, né? Eu falei daquilo que Deus tem para nós. Eu falei que Deus chamou nós para nós sermos pessoas separadas para Ele, separadas para a glória dEle, para que a glória dEle desça sobre nós e sejamos testemunho a este mundo, sejamos pessoas que demonstrem a glória e o poder de Deus nessa terra. Para isso Deus me chamou e chamou você. Mas olha o preço da unção. E agora nós vamos entrar agora no que custa você ter essa unção. O que custa você adquirir ela. Eu vou dizer para você, se você está com a tua Bíblia aberta, eu espero que você não tenha fechado. Se você fechou, volta a abrir ela de novo. Aleluia, no mesmo Levítico, mas no capítulo 10. E deixa aí ela aberta, onde você vai ver o título da tua palavra, onde fala que Nadab e Abiú são fulminados. A palavra de Deus diz que Deus dá exatamente os mandamentos, não é a palavra para Arão e para os seus filhos. E ali os consagra e os prepara. Mas de repente aparecem os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, e eles pensam: não, nós já somos ungidos, não, nós já fomos preparados, selecionados, não é mesmo, diante de toda a congregação, então agora nós podemos fazer o que nós queremos. Eu quero dizer para você, você não pode não. Você pode ter tido e recebido a unção de Deus na tua vida, você pode ter grandes promessas de Deus na tua vida, mas ainda assim, se você sair da palavra e da ordenança de Deus, Deus descerá fogo sobre a tua vida e a minha vida e não nos poupará. Por quê? Porque Deus não poupou os dois filhos de Arão. Depois deles serem ali preparados, deles receberem a unção de Deus, os jovens agora vão e eles apresentam fogo estranho na presença do Senhor. Eles agora vão e dizem: não, nós podemos pegar esses incensários aqui, vamos colocar fogo nele, vamos apresentar, vamos fazer desse jeito.
Mas sabe por que eles foram fulminados? Eles foram fulminados porque diz a palavra de Deus que Deus não demandou aquilo deles. Eu quero dizer para você, quando você vem para a presença de Deus, Deus te dá leis, te dá mandamento. Ele diz para você exatamente o que você tem que fazer e o que você não pode fazer. Se você, conhecendo a palavra de Deus, tendo a unção de Deus na tua vida, não atenta para aquilo que Ele está te falando e faz aquilo que Ele não te mandou fazer, cuidado, porque o fogo dele pode abrasar a tua vida, consumir e destruir você. A igreja entendeu? Esse é o preço da unção. Todos nós temos vibrado, não é? Porque unção, irmãos, é coisa maravilhosa. Unção, receber unção, mas como que você pode me explicar a unção que é unção? A unção é uma pessoa normal, ela recebe um poder do alto, e aquele poder do alto faz ela ficar diferente. Mas como assim diferente? Vamos então ler um pouquinho para você entender na palavra de Deus, amém? Para você compreender. Vamos ali para a passagem que está em 1 de Samuel. Vamos lá, 1 de Samuel, no capítulo 16, louvado seja Deus, e versículo 13, aleluia, capítulo 16, aleluia, louvado seja Deus, onde vai dizer que Davi é ungido rei de Israel, e nós vamos para o versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e então Samuel se levantou e voltou a Ramá. A palavra de Deus vai dizer assim, que Davi era tão somente um jovem, ele estava lá no campo, louvado seja Deus, cuidando das ovelhinhas do seu pai. A palavra de Deus diz que um certo dia, aleluia, Deus já tendo rejeitado a Saul para não ser rei, Deus fala, eu me provi de um rei para mim, e ele manda dizer, vai lá porque eu já tenho um rei preparado. E Samuel vai com o azeite da unção para poder ungir aquele que seria rei sobre Israel. A palavra de Deus vai dizer que quando Samuel chega ali na casa de Jessé, louvado seja Deus, Jessé tinha muitos filhos, filhos bonitos, filhos de vista assim muito boa, né? Quando as pessoas olhavam, agradava a vista, eram jovens fortes, jovens vigorosos. A palavra de Deus diz para nós, louvado seja Cristo, que o primeiro em passar adiante foi Eliabe. Quando Eliabe passa diante da presença de Samuel, Senhor, aleluia, eu imagino que Samuel até arrepia. Samuel diz, opa, e está ungido de Jeová, aleluia. Mas o Senhor diz, para aí, Samuel, não é ele não, Samuel, não é ele não. E Samuel fica todo assim preocupado, mas como que não é? Como que esse varão aqui não vai ser homem forte, homem de guerra? Olha, é bem de se ver. Mas o Senhor diz, não é ele não, Samuel. Passa para o segundo, ele vai para o segundo Abinadab. E quando ele passa, ele diz, opa, porra, então esse vai ser. Se o primeiro não foi, o segundo é certeza. Mas a palavra de Deus diz que está um pouco, Samuel, para aí, não vai derramando azeite, porque não é esse, eu não escolhi ele. Ele diz, porra, então tem mais, aqui tem Sama. Passa Sama diante da presença de Samuel, e Samuel já fica, ai, louvado seja Deus, é esse. Ele já estava preparado para ungir. Deus fala, não, Samuel, esse eu também não escolhi não, Samuel. E Samuel coça a cabeça, e Samuel fica preocupado, até que ele pergunta, passa mais filho, e passa todos os filhos, porque, aleluia, Jessé tinha bastante filho. Mas até que passaram todos, e Deus falou, não é nenhum deles, Samuel, não é nenhum deles. Samuel diz, mas o que passa? Você não tem mais filho não? E Jessé diz, eu tenho um, mas o pequeno está lá no campo cuidando das ovelhas. Aí então Deus brada no ouvido de Samuel, diz, vai, Samuel, manda chamar ele, porque é esse o rei que eu provi para o meu povo, é esse o rei que eu tenho estabelecido. Oh, irmão, nós sentimos a presença, eu sinto quando eu falo, aleluia, de ver, sabe o que? Como Deus se glorifica, como Ele escolhe as pessoas, como Ele pega aquele que está lá longe. Eu quero já dizer para você, olha o preço da unção chegando também. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um pouco desprezado da sua família. Davi, ele vivia lá no campo, seus irmãos estavam tudo ali, preparado diante ali daquele sacerdote, não é mesmo? Ali para serem ungido, mas Davi estava lá no campo, desprezado. Eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja Deus,
escolher se você quer passar, aleluia, lá no campo, louvando Jesus, glorificando a Deus, ou passar lá no campo, murmurando, queixando e chorando na presença do Senhor. De todas as formas, o que tiver de acontecer na tua vida vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que o que Deus determinou, Ele executará. Aquilo que Ele preparou, Ele vai trazer a realidade. Então eu só pergunto para você, como você quer passar? Porque Davi escolheu passar louvando ao Pai. Davi escolheu passar tangendo para Jeová. E enquanto ele tangia, Deus dava livramento para ele. Enquanto ele louvava, salmodiava, Deus estava ali presente, olhando para ele, aleluia, se deleitando no louvor do seu servo. Eu quero dizer para você, aleluia, não é novidade o que você está passando hoje, não. Talvez você está aqui dizendo: oi, mas se eu te contasse a minha vida, você não precisa me contar, porque a Bíblia Sagrada já me conta a vida de outras pessoas que também sofreram, que também padeceram, mas elas tiveram que tomar uma decisão. Ou elas passaram as aflições louvando, engrandecendo a Deus, ou passaram gemendo, sofrendo e escondida num canto da casa. Aí você pode escolher o que você quer. A palavra de Deus vai dizer que Samuel, aleluia, que Davi se apresenta. E aí Deus, aleluia, fala para Samuel: unge ele, porque é ele. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que a partir daquele dia, o Espírito Santo se apoderou de Davi, de tal maneira, louvado seja Deus, que agora, aleluia, com essa ousadia, com essa unção de Deus na vida dele, ele agora sendo uma pessoa diferente, ele vai partir para grandes batalhas. Se você ler a palavra de Deus daqui adiante, você vai ver que o tempo que Davi teve assim um pouco de paz foi lá no campo cuidando das ovelhas, porque depois que ele recebeu a unção, aleluia, as batalhas, as lutas se dobraram na vida dele. Eu quero dizer para você, é o preço da unção. Você quer ser ungido na presença de Deus, quer ser ungido às nações, levar a palavra, levar louvor, levar libertação, pois você está aqui, Deus está te dizendo: eu tenho esse chamado para você, eu tenho um chamado de libertação, de cura divina, de milagre, profecia, revelação. Eu tenho essa unção na tua vida, mas te prepara para a peleja, te prepara para a batalha. Sabe por quê? Porque toda unção, ela traz consigo um grande preço que pagar. Você tem que estar disposto para pagar esse preço. Sabe por quê? Porque se você não estiver disposto, de toda maneira, você vai passar as aflições, você vai passar as adversidades, porque Davi foi dessa forma. Ele começa agora, naquele momento, aleluia, começa a se travar uma grande batalha com os filisteus. Louvado seja Deus. Se você abre um pouquinho mais na frente, no capítulo 17, aí mesmo onde nós lemos, aleluia, capítulo 17, nós vamos ver guerra contra os filisteus. Depois no versículo 40, Davi mata Golias. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, irmãos, que o Senhor era com Davi aonde ele ia. A unção de Davi era algo tão excelente, extraordinário. Era excelente, extraordinária, porque era de Deus. Davi era um jovem, ele era formoso à vista, assim, era um menino de boa aparência, assim, mas o que diferenciava ele no meio das multidões era a unção de Deus. Sabe o que diferencia você no meio de uma multidão muito grande? A unção de Deus na tua vida. Não pense que você é algo, se você canta, se você prega, se você, aleluia, visita, se você faz uma coisa ou faz outra. Você deve saber que toda a unção é do Senhor. É toda a unção, tudo que há de diferente na tua vida foi dado por Deus, e você deve glorificar Ele em todo momento. É por isso, irmãos, que nós nunca nos cansamos de falar. Nós temos que glorificar Deus em todo tempo, porque nada é nosso, nada pertence a nós, é tudo dele, é tudo do Senhor. Por quê? Aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que agora Davi, aleluia, ele é chamado agora para ele tanger a Saul. Por quê? Porque quando Deus o rejeita, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo sai e volta o espírito mal da parte do Senhor para atormentar a Saul. Agora Saul vive atormentado pela casa. Agora não tem ninguém, louvado seja Deus, que pode fazer que Saul tenha alívio, a não ser, aleluia, aquele jovem que foi ungido, que recebeu a unção. Ele tangia na presença de Saul, e aquele espírito maligno perdia a força,
e ele não tinha outra coisa que bater em retirada. Essa é a unção de Deus na tua vida e na minha vida. Essa é a unção onde você chega, o espírito maligno sai. Ele pode até tentar resistir, entrar, sair, mas ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque ele não pode resistir à unção de Deus na tua vida e na minha vida. Levanta assim a tua mão, diga assim: Jesus, obrigado pela tua unção na minha vida. Diga amém, bate palma para Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que agora Davi vai enfrentar a batalha com aquele gigante. E todos nós lemos a palavra de Deus e falamos: meu Deus, mas que jovem corajoso. Era um jovem corajoso porque a unção de Deus estava nele, porque o Espírito Santo de Deus se apoderou dele e ele não tinha medo. Essa é a unção de Deus na nossa vida. É por isso, irmão, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor fala lá em Atos, no capítulo 1, aleluia: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. É por isso que o Senhor falou: ficar em Jerusalém até receber o poder do alto. Aleluia. Se você está pensando em viajar, se você está pensando em casar, se você está pensando em construir um lar, uma família, se você está pensando em abrir um negócio, quer o que quer que você queira fazer, não faça sem a unção de Deus. Não se mova sem a unção de Deus. Sabe por quê? Porque se você se mover sem a unção de Deus, você pode morrer no caminho. Você pode ter uma perda muito grande. Sabe por quê? Porque quando Davi, ele vai enfrentar aquele gigante, ele vai no poder do Espírito Santo de Deus. Ele vai na glória do Pai. E quem está com a glória do Pai não tem medo de avançar, não. Pode ser gigante, pode ser leão, pode ser urso, pode ser o que seja. Ele vai em frente, ele não perde a batalha. Então, pode aplaudir Jesus. Então, se você não quer perder batalha na tua vida, não perca a unção de Deus. Não perca a unção de Deus por nada. Nós vemos aqui que Saul perdeu a sua unção. Ele perdeu, ele rejeitou. E a palavra de Deus vai dizer que ele perdeu por quê? Porque ele desobedeceu. Irmãos, conhecer a palavra de Deus é algo tão maravilhoso. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas é uma responsabilidade tão grande. Mas melhor teria sido não conhecer do que conhecer e praticar o pecado. Aí é pior para nós, sabe por quê? Porque a sentença é mais dura para nós. A palavra de Deus vai dizer assim: louvado seja o nome do Senhor, que Saul, ele desobedeceu ao Senhor, ele não obedeceu a Deus. Ele tinha tudo para reinar, para ser um bom governante, aleluia. Por quê? Porque Deus era com ele, porque Deus tinha feito promessas para ele, mas ele desobedeceu ao Senhor, ele não atentou para a voz de Deus. Deus está dizendo: esse é o preço da unção que está sobre a tua vida, é o preço do meu nome que está sobre você. Você pensa que você vai levar o meu nome e você vai beber cachaçinha, fumar cigarrinho, tá de discoteca, fazendo uma coisa e fazendo outra? Você pensa, aleluia, que você vai levar o meu nome e vai ter uma dobre vida? Você pensa que vai levar o meu nome e vai andar cometendo mentira, aleluia, fazendo todo tipo de coisa que é contra a minha vontade? O Senhor está dizendo para nós: não vai não. Porque há uma responsabilidade em carregar a unção do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele não brinca. O Espírito Santo, ele não é de brincadeira. Tem muitas pessoas brincando com o Espírito Santo, dizendo o Espírito Santo que é amor, o Espírito Santo que ternura. O Espírito Santo é mais bem fogo consumidor. E ele não vai ter por inocente o culpado aquele que brinca com ele, com a sua unção, com aquilo que ele deposita sobre nós. Queremos mais preço da unção? É o preço da unção. Esse é o preço da unção, é o preço de levarmos o nome de Deus na nossa vida. Irmãos, louvado seja Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, por onde ele passava, olha, ele venceu o gigante Golias. Louvado seja Deus. Por onde ele passava, a palavra de Deus diz que ele se conduzia prudentemente. Quem dava prudência a esse jovem, esse adolescente? Era o Senhor, a unção. Olha o que a unção de Deus faz na nossa vida: ela nos transforma. A unção de Deus muda o nosso coração, caráter, comportamento. A unção de Deus, ela muda tudo em nós. Olha, a unção de Deus, ela tira a timidez de nós. Sabe por quê? Porque quando os discípulos estavam todos medrosos, aleluia, agora como é que nós vamos fazer? Vão matar nós, vão acabar com nós, louvado seja Deus. Estavam trancados dentro de casa, que Jesus teve que se aparecer e dizer: paz a voz, para que eles ficassem
passem tranquilo. A palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vem com poder sobre a vida deles, quando eles receberam a unção tão desejada e esperada que Jesus falou que ia vir sobre eles, a palavra de Deus diz que agora eles com ousadia vai por todos os lados pregando o Evangelho, pregando que Cristo é Senhor e Salvador. E não é aqui como hoje não, que nós pode sair por qualquer lugar pregando Jesus. Você pode ir por toda parte anunciando a Cristo, evangelizando, dando folheto. Lá naquela terra não, lá se falar de Jesus é um pescoço cortado. Aleluia. Você falar de Jesus é você ser partido no meio, é você falar de Jesus, é você ser apedrejado. Então nós vemos que, aleluia, os discípulos tinham esse motivo, não é para ter medo, mas a unção do Espírito Santo quando veio, elas revestiu eles de um poder tão sobrenatural, que o medo foi embora, a covardia foi embora, a timidez foi embora, só ficou a unção, só ficou a graça, só ficou o poder, só ficou a vontade de falar de Jesus, de levar o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que a unção tem um preço, e esse é o preço. Qual é o preço? É obedecer, é você obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Principalmente os filhos, né? Vamos falar um pouco dos filhos. Nós estamos num tempo onde os filhos não querem mais obedecer aos seus pais. Os filhos não querem mais ouvir. Os pais falam, os pais podem bater, os filhos não ouvem. Nós estamos numa geração em que os filhos não querem mais ouvir os seus pais. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela é tão maravilhosa que ela diz assim: olha, o filho, ele não morrerá pelo pai, e nem o pai morrerá pelo filho, senão que cada um, conforme o seu pecado, ele morrerá pelo seu pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a responsabilidade está sobre a vida de cada pessoa. A responsabilidade, a unção, aleluia, está sobre a vida de cada pessoa. E cabe cada pessoa carregar essa unção no temor do Senhor, sabendo que Deus preza. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, é um Deus soberano, é um Deus, irmãos, que Ele não vai permitir que o culpado seja tido por inocente, mas tampouco que o inocente seja tido por culpado. Ele sabe prezar por você. Sabe, os pais quando oram pelos seus filhos estão clamando: meu Deus, salva os meus filhos. Deus está olhando para você e está vendo a tua oração. Ele está contemplando você, Ele está contemplando a tua sinceridade, e Ele está trabalhando ao teu favor. E através da unção de Deus sobre a tua vida, sabe o que está passando com teus filhos? Teus filhos estão sendo protegidos, os teus filhos estão sendo guardados. Quando muitos jovens amigos deles estão sendo destruídos, mortos, perdendo a vida, perdendo a juventude, acabando com tudo, Deus ainda está preservando os filhos. Sabe por quê? Porque a unção de Deus que está sobre a tua vida, o teu clamor, a tua sinceridade tem efeito diante de Deus. Então segue pagando preço, segue pagando preço, não duvide, não hesite, paga mesmo, porque Deus tem grande promessa para a tua casa. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele avança. Irmão, se você ler aqui a história, louvado seja Deus, você vai ver que depois da unção, Davi, ele passa por muitos obstáculos. Ele sofre muitos ataques, guerras sem número, vezes que ele ficou para perder a vida muitíssima, desenganado muitíssima, perdendo família outras tantas. Mas sabe, a unção de Deus estava sobre a vida dele. Deus está falando para você nessa noite: a minha unção está sobre a tua vida, o inimigo não vai te tocar. A minha unção está sobre a tua vida, eu cuido de você. A minha unção está sobre a tua vida, te esforça em me servir, me obedecer, e deixa que o resto eu faço. Só paga o preço. Mas que preço, Senhor? Vamos ver o mais preço aqui, preço da unção. Agora eu quero falar com a igreja de um preço que muitas pessoas estão querendo pagar, mas não é o preço que Deus estipulou. Porque o preço que Deus estipulou é viver uma vida santa, consagrada, uma vida na obediência, praticando a palavra dele, louvando e exaltando, igual que nós fizemos aqui nessa madrugada. Mas eu quero ler com a igreja nesse momento uma terceira palavra. Louvado seja Deus. Vamos lá para Atos. Louvado seja Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer amém, Jesus? Olha o que a palavra de Deus vai dizer no livro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Aleluia.
E no versículo 9, tem por título Simão Mágico. Aleluia, olha o que vai dizer. Pegue aí, busque rapidinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este, aleluia, é a grande virtude de Deus, aleluia, louvado seja Cristo. E o atendia, né? Porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. A palavra de Deus diz assim: mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres, louvado seja Deus. E creu também o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as maravilhas e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Fica aí, deixa aberto que eu vou ler um pouquinho mais. Aleluia, mas eu quero falar com a igreja desse homem, louvado seja Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, aleluia, Jesus, que quando os apóstolos, os discípulos, né, recebem a unção, eles são ali enviados, né? Enviados a quê? A pregar o evangelho. Para que nós somos ungidos? Você é ungido dentro da tua casa para você ser coluna de oração dentro da tua casa. Você é ungido na igreja para você, não é mesmo, louvar, para você pregar, aleluia, para estar ministrando aos santos, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que os apóstolos do Senhor agora, eles saem, não é mesmo, para pregar o evangelho. E olha só, olha o preço da unção, olha o preço. O preço da unção deles, irmão, foi que eles começaram a sofrer uma perseguição. Mas não foi uma perseguiçãozinha não, foi perseguição de morte. Por quê? Porque o primeiro em ser morto foi Estevão. A palavra de Deus vai dizer assim, louvado seja Cristo, que Estevão, ele é apedrejado. E acontece naquele tempo uma perseguição tão grande que os discípulos do Senhor, eles têm que abandonar suas casas, têm que abandonar suas vivendas, para eles poderem ir mundo afora, aleluia, para eles poderem fugir. Mas estava também no propósito de Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que agora eles vão por Judeia, vai por Samaria, pregando a palavra de Deus, até que Filipe, o evangelista, chega, aleluia, em Samaria. E a palavra de Deus diz que era tantos prodígios e tantas as maravilhas, era tão grande a unção de Deus na vida de Filipe, que coisas extraordinárias aconteciam. E vai dizer a palavra de Deus que nesta cidade havia um homem que há muito tempo enganava as pessoas. Ele se dizia ser um homem grande, ele se dizia ser um homem importante, e tinha enganado a muitos, dizendo que era o grande poder de Deus. Até que chegou naquela cidade esse homem chamado Filipe, e quando ele vai evangelizando, pregando o evangelho do reino, os sinais vão acontecendo, aleluia, porque a palavra de Deus diz: e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônio, aleluia, pegaram na serpente, pisaram serpente, escorpião, se tomar coisa mortífera não vai acontecer nada com eles. Essa é a unção que Deus depositou sobre os servos de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que agora Filipe está ali naquela cidade pregando, e foi tão grande o mover de Deus naquele lugar, que o próprio Simão acreditou. O próprio Simão creu naquilo, vendo aquelas maravilhas, aleluia, louvado seja Deus, a ponto de se converter também, a ponto de se batizar também. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Evangelista, um grande homem de Deus, mas ele não conhecia o coração de Simão. O evangelista estava ali pregando, estava ali, aleluia, evangelizando, falando de Jesus, e Simão estava do ladinho dele. Simão estava ali, aleluia, só olhando. E talvez Filipe podia olhar e dizer: nossa, Simão se converteu, nossa, Simão, olha, ele está buscando a Deus, olha, ele vai ser ungido também. Mas a palavra de Deus vai dizer que no coração de Simão tinha outra coisa. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Simão olha, e quando vê, aleluia, ali aqueles prodígios de maravilha, ele fica atônito, ele fica maravilhado. E foi mesmo, irmão, foi maravilha, foi glória, foi poder, foi coisa extraordinária naquela cidade, a ponto de que os apóstolos que tinham ficado em Jerusalém, eles
aleluia, porque aquelas pessoas estavam crendo em Jesus, estavam sendo batizadas. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja Cristo, que agora vai para aquela cidade Pedro e João, e quando eles chegam naquela cidade, aleluia, eles vão naqueles homens, naquelas pessoas, e começam a impor as mãos, e quando eles impõem as mãos sobre a cabeça daqueles homens, algo extraordinário acontece, sabe o que? Aqueles homens começaram a ser batizados com o Espírito Santo, aqueles homens começaram, irmão, aleluia, uma glória naquele lugar, um poder sobrenatural, e Simão olha, Simão dá uma olhada, aleluia, e Simão diz, porque a Bíblia diz que Simão olha para a mão dos apóstolos, e vê, aleluia, que através da imposição de mão, aleluia, Jesus, aquelas pessoas recebem o Espírito Santo, e agora ele tem na mente dele, bom, eu quero isso para mim também, só que ele vai, irmãos, ele vai cometer um erro tão grande, e aí, irmão, é que vai mostrar o que está no coração de Simão. Ele vai dizer assim para Pedro e João, oh, me dá, olha aqui, toma aqui, eu não sei se ele tinha 1.000, eu não sei se ele tinha 2.000, eu não sei se ele tinha 10.000, eu não sei quantas moedas ele tinha, mas ele pega, sabe, toma aqui, ó, toma, eu quero também essa unção, eu quero também esse poder, sabe para quê? Para que quando eu imponho as mãos, aleluia, esses também, todas as pessoas que eu imponho a mão, elas recebem o Espírito Santo. E Pedro olha para ele, sai para lá, Satanás. Pedro já olha para ele, tu tá em fel de amargura, tu tá na impiedade, te converte. Sabe o que eu quero dizer para a igreja? Não se preocupa com o Simão que está perto de você, não. Não se preocupa com o que está encoberto, não. Simão está do teu lado, Simão está glorificando, não tá? Simão está regozijando, não tá convertido, não tá. Mas deixa Deus descobrir o coração dele. Você não precisa ficar preocupado com as pessoas que estão do teu lado. Você não precisa ficar fugindo das pessoas para não ter um relacionamento de amizade, para não conversar, aleluia, porque você tem medo dessa pessoa ser falsa com você, dessa pessoa querer te enganar. Eu quero dizer para você, não tenha medo disso, porque na hora certa Deus vai descobrir o coração dele, na hora certa Deus vai descobrir o coração dela, e vai mostrar para você o que está dentro do coração dele e dela. A igreja, pode aplaudir Jesus. A igreja de Deus não precisa andar com medo. Você não precisa andar nessa sociedade com medo. Você está lá no teu trabalho, você está vendo, meu Deus, eu acho que essa pessoa está, uma pessoa que trabalha do meu lado, acho que essa pessoa está fazendo algo para mim. Eu acho que essa pessoa está fazendo não sei o quê. Eu acho que essa pessoa está querendo me passar rasteira. Eu acho que essa pessoa está vendo falsidade. Não preocupa não. Só faz a obra de Deus. Só prega o evangelho. Só fala do amor de Jesus. Faz somente a tua parte. Deixa que a unção de Deus que está na tua vida seja impactada nas pessoas que estão perto de você. E aquelas que são falsas, mentirosas, que queiram passar rasteira em você. Você pode ter certeza que Deus vai descobrir o que está no coração. E descobrindo, aleluia, o Senhor vai afastar de você. Porque a palavra de Deus vai dizer assim, que agora ele fala para Simão, ó Simão, tu está pensando que a unção de Deus tem preço? Tu está pensando que tu vai pagar ela com dinheiro? Assim são muitas pessoas. Assim são muitas pessoas. Não, irmão, eu não dou dinheiro não. Eu nunca dei dinheiro não. Existem muitas pessoas que por causa da unção elas fazem loucura. Mas elas não fazem o mais fácil, que é obedecer a palavra de Deus. Aí muitas pessoas que elas fazem todo tipo de coisa, o que está no alcance delas. Elas, se tiver que pagar, paga. Se tiver que fazer uma coisa, faz. Se tiver que ir, vai. Se tiver que vir, vem. Mas elas não decidem uma coisa tão simples, que é tão somente ouvir e obedecer à voz de Deus. Aleluia, louvado seja Cristo. E aí, Simão pensou que tinha preço. Não, peraí, deixa eu ver quanto vale. Eu acho que vale aqui essas 10 moedas que ele tinha, 20, 50 moedas, um saquinho. Ele calculou. Irmãos, a unção de Deus não é você calcular o que você vai dar. Deus está dizendo para você nessa noite, olha, eu te trouxe aqui para falar o teu coração, não é o que você vai me dar não. A minha unção, ela tem um preço. E olha lá que para você pagar esse preço é aquilo que está registrado na minha palavra. Se tu entrar na minha palavra e obedecer a minha palavra, aí é o preço que tu está pagando. Mas não pense que tu vai pagar o preço que tu quer. Não, peraí, Senhor, eu vou fazer isso. Fazendo isso já está bom. Não está bom não, sabe por quê? Porque a tua vontade de Deus não quer a tua vontade. Ele quer que tu te sujeite à vontade de
dele. Ele quer que tu deixe a tua vontade e pegue a vontade dele. A palavra vai dizer, irmãos, que Pedro repreende aquele homem de tal maneira: olha, tu tá na impiedade. Tu tá pensando que a unção de Deus é com dinheiro? Tu tá pensando que recebe a unção de Deus assim? Não. A unção do Senhor, ela só se recebe, ela só vem a nós, irmãos. É lá no princípio da palavra, quando nós hemos lido. Lá no princípio, quando Deus escolhe Arão e os seus filhos e unge eles para sacerdote, eles tiveram que obedecer o que Moisés falava. Por quê? Porque eles obedeciam, porque Moisés era a voz de Deus. Então eles obedeciam. A palavra do Senhor vai dizer que eles obedeceram tudo e fizeram conforme. E quando os filhos não fizeram conforme, eles foram fulminados. Deus não perdoou. Deus colocou as mãos, interviu, entrou na providência, não é? Naquilo ali que eles estavam fazendo. A palavra do Senhor vai dizer, e está escrito para mim e para você, que essa unção, ela está disponível. Porque essa unção que está sobre a tua vida é uma unção que Deus deposita na vida de cada pessoa para algo. Deposita na vida de uma mulher que é mãe para ela orar pelos seus filhos. Deposita na vida de uma mulher que é esposa para orar pelo esposo. Deposita na vida de um homem para ele orar pela sua casa. De um homem, um pastor, para ele orar pela congregação. Não é? De um missionário para sair no poder do Espírito Santo evangelizar. Olha a unção, olha quanta unção maravilhosa Deus tem preparado para cada um de nós. E como foi lido nessa madrugada, a unção permanece em nós. Ela está em nós. Só que nós temos que permanecer nela. Você precisa permanecer no que você aprendeu. Você não pode sair daquilo que você aprendeu. Não mudou não. Você aprendeu algo, você tem que permanecer nele. É a ordem do Senhor. Você aprendeu algo da parte de Deus. E Deus requer de você nessa madrugada: se volte a praticar o que você aprendeu quando você se converteu, quando você aceitou, quando você se lavou na água da minha palavra e conheceu a minha verdade. Aleluia. Você deve ficar nela. Você deve obedecer ela. E saiba que é o preço que você tem que pagar. Então você pode escolher como você quer viver a sua vida na terra. Se você olha a vida de Davi. Aleluia. Ele recebeu a unção de rei. Ele passou muitas provações, ele entrou em tanta guerra, não é mesmo? Quase perdeu a vida tantas vezes. E a unção que está sobre a tua vida é uma unção que você também é perseguido todos os dias. Milhões e milhões de demônios perseguem você. Tentam encontrar uma oportunidade para entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. Milhões e milhões de inimigos que lutam diariamente para você sair dessa unção, para você sair, para você abandonar. Não é que ele quer roubar essa unção de você, não é roubar não, porque a palavra de Deus diz que já foi lido, você tem a unção e ela permanece em você, mas somos nós mesmos que a perdemos, que a rejeitamos. E o Senhor está dizendo nessa noite: não perca a unção que está sobre a tua vida. Saiba que as provações na terra, elas são necessárias. Elas são verdadeiramente necessárias para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Ela é necessária para você conhecer o Deus que você serve. Ela é necessária para você, aleluia, ver o quanto Deus livra você, livra a tua casa e a tua família. E o quanto você deve valorar a unção de Deus que está sobre a tua e sobre a minha vida. Dá palma e glória para Jesus. Eu quero terminar. Eu já quero terminar falando assim para os irmãos, como foi lido: a unção de Deus que está em nós permanece em nós. Irmão, tu fora passando tanta tribulação,
pois então você deve glorificar mais ainda a Deus. Ô irmã, minha casa, ô irmã, foi acometido. Olha, nós somos acometidos todos os dias. Olha, nós estamos aqui, mas você já olhou para o teu lado? Aquele que foi acometido também? Você está aqui, está louvando Jesus. E quantas pessoas não perderam sua vida? Quantas pessoas não foram baleadas? E não estão nem no hospital. Já estão na sepultura. E pessoas próximas de nós. Mas Deus tem guardado nossas vidas. Guardado a nossa casa. Aqueles que ainda não estão na presença de Deus, Deus tem guardado. Deus tem livrado eles. Sabe por quê? Porque Deus é fiel na sua palavra. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Não é em vão você estar uma madrugada aqui, o sono que você está. Que tem olhinho que já está meio assim, cabecinha balançando. Essa cabecinha já está balançando de sono. Você pensa que Deus não está vendo você? Não está vendo você aqui agora? Seria tão bom você estar na sua cama, né? Mesmo que você levante um pouquinho para orar, mas só você já estaria dormindo já, não é mesmo? E você está aqui. E Deus está olhando para você e diz: você pensa que eu não estou valorando? Você pensa que enquanto você está aqui, né, sacrificando, passando as aflições mesmo no corpo, sono, cansaço, você pensa que eu não estou cuidando da tua casa? A minha unção que está sobre ti está na tua casa, está na tua família, e eu cuido dos teus. Pode aplaudir, tenha fé em Jesus. Se coloque de pé, meus amados irmãos. Se coloque de pé. Eu já terminei, eu não sei, não tenho mais nada para falar. Então eu já vou aqui passar para... Tem mais. Eu vou encerrar aqui a palavra, porque eu já sinto do Senhor que já terminou. Amém? Eu já falei o que tinha aqui e o Senhor já falou o que tinha que falar. Mas agora tem mais porção dobrada.